Mas eu não posso amenizar a sua dor com uma coisa que não existe. Então, infelizmente, espera mais um pouquinho. De repente, mais lá para frente, você volta aqui no centro, a gente tenha uma comunicação. Mas longe de mim. Aliás, eu acho, sim, eu sei que a gente está em público, mas eu acho abominável uma pessoa fabricar, mistificar uma comunicação para alguém que está fragilizado, que perdeu, que já está tão sofrida, tão... Não, eu acho abominável, eu fico assim, chocado realmente quando isso acontece, e infelizmente acontece. As pessoas me perguntam, você acha que essa carta é verdadeira? Você fica numa saia justa, né? Porque eu falo assim, olha... e se a pessoa já está na dúvida, já não é? Concorda não? Porque lembra que você falou, uma mãe, que eu falei que uma mãe conhece um filho mesmo depois de morto, você sabe. Se a pessoa já está na dúvida, é porque não é? Sim. Ela sabe que não é. Eu digo assim, olha, eu não posso te falar porque não é o meu trabalho, e eu não posso julgar os outros médios. Sim. Mas vê você, se você acha que o seu filho está ali, é uma comunicação verdadeira. Agora, se você não acha, deixa de lado, mas não quer dizer, como Kardec dizia, não é porque tem o vinho falso que não existe o vinho verdadeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas fica para você resolver. Eu não posso julgar a comunicação de um médium. Tem realmente aquelas que são genéricas, que servem para qualquer um. Sim. Né? Mas não... Eu acho assim, se serve de consolo para a pessoa, tá de bom tamanho. Sim. Mas não dá para falar que realmente eu não diria... você poderia até perguntar para os espíritos, que Kardec fala que é lícito você perguntar se aquilo é verdadeiro. E os espíritos alertaram muitas vezes Kardec de que algumas comunicações eram mistificações. Sim. Né? Então você pode perguntar. Eu prefiro me abster disso e deixar o julgamento para a pessoa. Fala assim, consulta o seu coração. Porque essa mistificação pode acontecer, né, Márcio, de duas maneiras. Primeiro, a mistificação no sentido de que há o dolo, há a má-fé. A pessoa está fazendo sabendo que não tem espírito nenhum. Sim. Não é? Então, aquilo ali há o dolo, há a maldade, no sentido que ela sabe que não tem espírito nenhum. E há o tal do animismo, onde ela acha que tem o espírito, mas é só ela escrevendo. No animismo não há o dolo, não há má fé. Até quem está escrevendo está achando que é, mas não é. Sim, é verdade. Mas não é. Então verdade. Existe esse caso onde não é um médico que é maldoso, nada, mas ele não tem essa capacidade toda que acha que tem, não é o espírito, embora ele ache que seja. Sim, uma coisa que eu acho importante, eu pelo menos trabalho assim, eu não tenho contato nenhum com a pessoa. Nunca tenho. E peço para a pessoa não me dar informação absolutamente nenhuma. Às vezes a pessoa, mas é assim, assim. Eu falo assim, peraí, só fala para mim sim, não e se faz sentido. São 3 palavrinhas que você pode usar. O resto da história, nome, outras coisas, eu peço para não dar informação. Mas é o meu caso, não estou dizendo que todo médium funciona cada caso assim. É um caso, sim. Cada um é assim. Como o Chico tinha o jeito dele. Sim, o Chico ele falava com as pessoas, tinha o jeito dele. E sabe por quê, né? Ele alegava que nesse momento, ele conversava ele assim, tinha trocava contato, ideia. É ali que ele sintonizava com o espírito. Afinidade. Por isso que era importante, que ali é que ele sentia o negócio. Aqui era uma característica dele. O espírito vai escrever, característica dele. Isso. Claro que lá ele depois passava, embora ele tivesse aquelas informações básicas, mas ele passava detalhes que a gente conhece, que são aqueles detalhes assim que só Chico Xavier para passar mesmo, né? O número do RG. Mas ele usava isso assim porque era o momento que ele tinha para sintonizar, porque a pessoa vai acompanhar do espírito. Sim, com certeza. Né? É ali que ele já ia ligando para daqui a pouco escrever. Eu nunca tentei, na verdade, mas eu vejo que cada médium tem a sua característica. Sim. Eu morei algum tempo nos Estados Unidos, alguns anos. Não vou falar que eu não tentei por curiosidade uma sessão com uma médium bem famosa, mas ela cobrava $150. Eu falei assim, não, $150 eu vou lá na Lindt e gasto em chocolate. Eu não tive coragem de pagar. Mas, no meu caso, eu não tenho contato e digo para a pessoa não passar a informação. E é legal porque você vê a emoção, aquilo que dá aquela satisfação, a pessoa reconhecer, poxa, ele está falando disso. Né? Isso era o prato principal que ele fazia para mim. Então,
eu não estava sabendo de nada. Aliás, muitas das coisas eu falo assim, olha, eu não faço a mínima ideia do que ele está falando, do que ela está falando. Se faz sentido para você, muito bem. Ah, não é assim, assim. Falo, não precisa me explicar. Se você entendeu, tá muito bem. Mas cada médium tem a sua característica. Eu prefiro que não fale, porque ao invés de me ajudar, me atrapalha. A mente, a minha pelo menos me condiciona. Você sabe quanto me acontece isso, que eu prefiro que a pessoa não fale? Por isso que eu gosto de conversar com a pessoa só depois da palestra, não antes. Porque a pessoa vai lá, mas eu vou conversar antes, por isso que eu falo, vamos conversar depois da palestra. Primeiro você assiste. A pessoa conta a história dela. Ela matou minha palestra. Porque assim, eu tô com vontade de falar sobre... Chegou ali na hora, eu tô inspirado para falar sobre depressão. Só que eu conversei 5 minutos antes com uma pessoa com depressão. Brincadeira. Na hora que eu falar a palestra, ela vai falar, tá falando porque é para mim, olha aí, ó. Tá falando porque eu contei para ele e ele tá fazendo a palestra porque é o meu caso. Então eu prefiro também nunca saber. Primeiro eu faço a palestra. Primeiro eu dou a mensagem. Depois você fala você se conversa. Gostou ou não gostou. Olha, se serviu ou não serviu. Se era para você ou se não era. Você tocou num ponto que eu achei interessante, coincidiu comigo. Mas depois, primeiro você entrega o produto. Exatamente. Aí você vê se é bom. Primeiro você cozinha e entrega a comida. Eu até brinco com as pessoas e falo assim, olha, não fala nada porque você vai estragar a brincadeira. Vai estragar, tira... Aí você fica refém daquilo ali, com aquela informação. Exatamente. Porque como você disse, isso influencia. Influencia. Na minha mente influencia. Influencia. Qualquer pessoa, mas influencia.